Agora que já passou um tempo depois da 7ª rodada e vimos todo o poder possível de Qin Shi Huang, eu me pergunto, como seria uma real batalha entre Poseidon e Qin Shi Huang? É exatamente disso que vamos falar agora, analisando ambos os dois em uma batalha, e eu nem preciso apresentar eles, que se vocês não soubessem nem deveriam estar aqui. Começando com o fator de força, aquele que eles mostrariam no meio de uma luta. Vendo do lado do Qin, ele revelou ter muita força na hora de executar os seus ataques, usando suas armas que ficam nos dedos e a armadura. Porém, entretanto, convenientemente, a maioria, ou pelo menos uma parte desses ataques, tinham poder vindo da força de usar o seu oponente contra ele mesmo, com uma das formas de Tio que ele obteve com o tempo. E quando ele usava sua própria força, como por exemplo em chutes e alguns pouquíssimos golpes, era algo meio que não tão letal assim. Os ferimentos não podiam nem ser considerados algo meio que mortal, e qualquer um dos deuses poderia aguentar eles meio que facilmente. Mas quando nós vamos comparar e analisar a força de Poseidon, é algo meio fora do alcance do Qin, não só por causa da velocidade, que consequentemente aumenta a força de seus ataques, mas sim que eles são igualmente potentes e causam mais dano físico, igualmente mortal no seu oponente, furando partes do corpo, na barriga, usando seu tridente e corte sobre todo o seu corpo. Logo, o ponto de força acaba indo diretamente, sem sombra de dúvidas, para o Poseidon. Mas como em uma batalha de verdade não tem só ataques e você ser forte, em uma defesa temos que analisar isso de cada um deles. O Qin, obviamente, é um dos melhores do Ragnarok quando se trata de defesa, junto com Raiden, como a Volund, que já é completamente especializada para fazer isso ao seu favor, e com as formas que ele usava em Tio e a Mão Celestial da Defesa, que usa golpes mais diretos que iriam nele. Em contrapartida, o Poseidon, infelizmente no meio da sua luta, por ele ter ficado uma boa parte parado, ele não mostrou tantos traços defensivos assim quanto a gente gostaria no meio da batalha. Mas isso pode acabar sendo meio que compensado, entre aspas, quando ele tem a sua velocidade para desviar dos ataques e tentar ao máximo se defender de cada um deles que vinham de outros personagens. Porém, entretanto, todavia, isso ainda não pode ser falado como uma defesa propriamente dita. Então, claramente, o Qin vence nessa categoria mais defensiva. Mas ainda faltam alguns outros fatores para serem considerados, afinal eu não quero deixar nada faltando. Continuando com a velocidade, eu prefiro nem ir com tantos detalhes nessa parte aqui do vídeo, já que o Shumatsu tem uma forma muito legal de poder representar a velocidade na hora dos personagens, que é meio que fazendo clones ficarem ao lado deles e tudo mais. E na Batalha de Qin, ele não fez isso em momento algum, somente frames parados, onde ele estava desviando bem lentamente ou correndo na direção do Hades. Mas o Poseidon é o Poseidon, tanto suas armas, tanto quanto ele, fizeram milhares, milhões de clones na batalha contra Sasaki Kojiro. Eu não posso negar, então como ele usa a velocidade 100% ao seu favor, a vitória é claramente dele aqui. E seguindo em frente com as habilidades, o Qin Shi Huang com toda certeza demonstrou todo tipo de técnica possível que ele tinha para representar com o Tio e com a sua armadura, até mesmo bolas de ar que ele utiliza para acertar os pontos de Ki do seu inimigo. E com isso, ele deveria ganhar nessa categoria. Porém, vocês vão me entender por que eu vou colocar o Poseidon. O motivo é que mesmo que ele não tenha tantas habilidades assim, o seu tridente é muito mais forte quando ele é usado. Ou seja, as suas habilidades causam muito mais ferimentos e muito mais dano considerados letais no seu oponente. Sendo assim, um ponto indo praticamente de graça para o Poseidon. E indo agora com versatilidade dos dois,
quando se trata de armas e golpes, até mesmo com mais força deles. Eu tive meio que reler a Batalha do Poseidon para chegar nessa parte. Ele tem, pelo que eu contei, somente 3 golpes diferentes quando eles têm nomes, por exemplo, o Dilúvio de 40 dias. Isso não é lá tanta coisa para considerar a diversidade que seus ataques deveriam ter, mas a velocidade tá aí para ajudar com isso. Porém, o King eu não preciso nem mencionar. Se vocês leram a luta, viram que ele tem 5 formas diferentes de usar aquela armadura incrível e suas habilidades. E sem falar que ele tem aqueles olhos que enxergam um ponto de ki espalhados no corpo da pessoa e ele usa isso do jeito que ele bem entende. Mas também, se você tem uma vantagem contra o seu inimigo, a coisa mais lógica a se fazer é utilizá-la. Ou seja, a vitória nessa categoria vai para o Qin Shi Huang. E por último, para finalizar as categorias e chegar finalmente à conclusão, vamos com resistência em batalha. O Poseidon, na maioria das vezes em que ele era atingido, era somente alguns cortes, arranhões pela katana do Sasaki Kojiro, o que tornou meio complicado para que eu conseguisse medir a resistência dele ou não, exceto naquela parte em que ele teve seus 2 braços cortados, mas ainda assim continuava lutando do mesmo jeito, coisa que eu não consegui ver tão bem assim na hora que o Shiva teve seu braço decepado e praticamente perdeu todo o seu equilíbrio. Mas, como sempre tenho mais, o Qin teve que suportar os golpes do Hades, que claramente são tão fortes e potentes que mostrou no início da batalha que até a poeira podia se tornar uma arma que cortava a barriga do Qin, e ele tomava dano em dobro a partir de uma certa parte da luta, por causa da sinestesia do espelho toque. E mesmo que a gente não pudesse comparar uma katana que só corta com um bidente quando se trata de força, o Qin aguenta muito mais do que o Poseidon. Ou seja, o fato dele ter mais resistência é algo claro para mim e para vocês, com um ponto para ele. E com o placar de ambos os dois empatados de 3-3, eu devo dizer que daria a vitória para o Poseidon, mesmo que estejam empatados, pois sua força e velocidade poderiam superar algumas das maiores vantagens, como por exemplo, a bola de ar do Qin, e Sasaki na maioria das vezes só alcançava a velocidade do Poseidon porque ele já tinha mais experiência na hora que ele ia batalhando na cabeça dele contra o próprio Poseidon. Mas sendo bem claro aqui, eu também não tiro a possibilidade do Qin ter uma chance enorme de vencer em uma batalha contra o Poseidon. Afinal, ele era uma das 3 escolhas originais para ir contra os Zeus dos mares, junto com Nostradamus e o Rei Leônidas. E nós sabemos que sempre que a Brunhilde escolhe pessoalmente um dos humanos para lutar contra os deuses, eles costumam ter alguma vantagem ou são counters naturais contra o seu inimigo e acabam vencendo. Então Qin Shi Huang poderia sim ter uma grande possibilidade de vencer o Poseidon em uma batalha, mas eu também quero saber de vocês. Qual dos dois lados vocês acham que realmente venceria uma batalha sem ter tanta dificuldade assim? E se vocês gostaram desse vídeo, estejam preparados, porque nós estamos planejando trazer mais batalhas assim entre personagens diferentes que não lutaram no Ragnarok de Shumatsu no Valkyrie, e até a próxima!